dia, tudo em ordem? Bom dia, secretário. Já fiz a referência aqui, secretário. Estamos fazendo a conexão Rio-Uruguai e Porto Alegre, né? Sim. Contextualizei a todos, né, de todos os compromissos aí da nossa divisão para dar conta de tudo, mas... Bom dia, secretário. Cássio falando aqui da coordenadoria do Colegiado da Música. Tudo bem com o senhor? Acho que não ouviu. Estou com o som muito baixo aqui, eu estou tentando ajustar. Estava numa outra reunião, estava tudo certo. Não tem problema. Vamos lá, eu estou ouvindo baixo, mas estou ouvindo. Kelly, aqui não está funcionando aqui o Windows, o GLIS para a tela, tá? Aqui funcionou, aqui deu certo. Eu estou com 2 notes e também eu pedi auxílio ao Tiago. Tiago, tu também está fazendo a gravação, então? Tá ok. Tá. Então, muito bom dia a todos, tá? Muito obrigado pela presença. Desde já, então, agradecemos, o colegiado agradece a disposição do secretário em nos receber e poder discutir com a gente as questões referentes ao nosso colegiado, à área da música. Tá? Então, eu vou começar abordando sobre a abrangência do nosso colegiado do setor da música, tá? Porque o setor da música, o segmento música é um segmento que abarca os mais diversos perfis de trabalhadores, né? Então, geralmente quem vê um músico no palco, vê uma ação musical, né, às vezes não consegue enxergar que por trás disso tem toda uma cadeia de trabalhadores que é bem vasta, né? E eu nem estou considerando os diversos estilos musicais que a gente vê por aí, os diversos diferentes trabalhos e os perfis de músicos, né? Nós temos intérpretes, compositores, instrumentistas. Está conseguindo ouvir, secretário? Só um pouquinho, ele vai tentar ajustar aqui, eu estou ouvindo. Ah, tá. Seja agora. Não sei por que está baixo o som aqui. Eu estou ouvindo, mas com muita dificuldade. Tem pessoal conversando aqui na volta. Eu estou técnico aqui. Deixa eu ir falando para ver se o senhor vai escutando aí, secretário. Eduardo, tudo bem? Está melhorado, né? Mas é isso, Bruno? Mas vamos lá, vamos tocar só. Então, secretário, se alguma coisa o senhor não escutar, pode me interromper, tá? Que eu repito, não tem problema nenhum, tá? Tá. Então, como a gente estava falando, então, né, além dos diversos perfis de músicos que temos trabalhando, né, com intérpretes, compositores, instrumentistas, regentes que trabalham com a música, também tem toda uma rede de trabalhadores que é ativada pelo segmento, né? Então, arranjadores, produtores musicais, editores de partitura, pesquisadores, educadores, técnicos de sonorização, técnicos de estúdio, enfim, toda uma cadeia econômica de serviços, né, que a área da música ativa cada vez que tem uma ação musical, cada vez que tem um projeto na área acontecendo, né? Então, eu estou iniciando com toda essa, contando essas questões, porque em março, né, provocados pela própria SEDAC, né, elaboramos, então, um parecer técnico, né, avaliando a aplicação dos recursos da cultura, os recursos da Política Nacional Aldir Blanc, né, na música, no ano passado, né, por solicitação da própria SEDAC, e propomos, a SEDAC solicitou uma avaliação no sentido geral dos recursos aplicados na área, né? A gente fez um parecer com foco na Política Nacional Aldir Blanc, do ano passado, né? E, então, esse parecer a gente aponta soluções para os recursos em 2025. Né? Então, nesse parecer, então, a gente aborda pontos, né, referentes
as diretrizes, modalidades e critérios de avaliação no edital do ano passado, né? Mas a gente quer iniciar abordando a questão da equiparação de recursos da PNAB, que foi destinado, então, ao edital da música em questão, né? A consulta pública que a SEDAC fez no início do ano, né, que ela fez uma consulta geral, né, solicitando avaliação, uma pesquisa, né, da percepção de todos os agentes culturais referente aos editais, né? Essa pesquisa feita pela SEDAC, que abrangiu o estado todo, né, na página 13, aponta que o setor da música teve o maior número de respondentes na consulta, né, 18%. Né? O montante total da PNAB música, o edital da música, em 2024 foi... o montante geral foi 67 milhões. Para o edital da música, desses 67 milhões, foi destinado 7 milhões e 800. Tá? Então, se fôssemos considerar os 18% dos respondentes, né, o valor já seria maior. Se fosse correspondente a esses 18%, já seria em torno de 12 milhões. Tá? Mas esse número maior de respondentes, ele se reflete também no número de inscritos nos editais do ano passado, né, no qual a música também obteve o maior número de inscritos. Né? Então, só para relembrando, nos editais da PNAB no ano passado, teve o edital PNAB Música, PNAB Artes Cênicas, Culturas Populares, Cultura e Educação, Memória e Patrimônio, Artes Visuais, Livro, Leitura e Literatura. Tá? Então, nesses editais, a música foi o que teve o maior número de inscritos. O edital da música teve o maior número de inscritos, né? Teve 361 projetos inscritos, seguido por Artes Cênicas, que teve 307, depois Culturas Populares, 230, e depois Cultura e Educação, que teve 214, né? Para os demais mais abaixo, número de inscritos. Né, mesmo assim, nos editais do ano passado, alguns desses editais que teve uma participação menor que o da música, que teve projetos inscritos menor que a música, teve uma destinação de recursos maior. Então, por exemplo, o edital PNAB Artes Cênicas teve mais recursos que o da música, o edital de Culturas Populares teve também um aporte maior, Memória e Patrimônio também. Tá? Então, entendemos que o resultado dos editais demonstrou, no nosso entendimento, um desequilíbrio, né, condições desproporcionais de disputa entre os agentes culturais. Né? Essa é uma avaliação, um apontamento que a gente fez no parecer. Tá? Visto que o edital que tem maior número de inscritos, né, que é o da música, teve um valor inferior aos demais editais. Tá? Então, ou seja, o resultado demonstrou uma desproporcionalidade. Né? Claro, quando vai se fazer o edital, não se tem ainda uma dimensão do número de inscritos que vai ter em cada área, mas o resultado demonstrou isso. Tá? Então, a gente entende, né, que tem setores da cultura bem específicos, como o setor do patrimônio cultural, por exemplo, né, que envolve questões e necessidades bem específicas de restauro, por exemplo, que as questões de valor, a gente entende que as questões de valores para cada edital, ela não é tão literal, né, nesse sentido. Tá? A gente está considerando todas essas questões, mas mesmo assim, mesmo considerando todas essas questões, a gente entende que é necessário uma revisão na distribuição desses valores. Agora, nos editais que vão ter na PNAB agora, nesse ano de 2025, né, a gente está sugerindo uma revisão na distribuição desses valores, né, a serem destinados à música, tá, que é um segmento com um maior número de agentes, né, e maior número de participantes dos editais. Né? Então, a gente quer começar abordando essa questão, tá, estou solicitando, então, que a SEDAC ela reconsidere, então, agora, quando for a fazer a destinação dos editais, quando for a fazer a distribuição dos valores dos editais,
considere assim, essas questões, essa questão, principalmente, que a gente colocou agora no parecer. Tá? Então, a gente inicia com essa questão. Quero saber se alguém quer ter alguma questão para colocar, ou se o secretário, ou se algum representante da cidade queira se manifestar nesse momento, tá? Fiquem à vontade. Eu gostaria, Cássio, por gentileza, secretário, me permite, que ontem eu estive na reunião, já na primeira reunião com o Rafael Bale, justamente para começar a alinhar essas questões, né? E aí, só lembrando que, por exemplo, para culturas populares já vem um percentual na lei, tá? Então, isso fica difícil mexer nessa questão desses valores. Acredito que o patrimônio também. O que a gente tem sempre debatido, secretário, já desde o ano passado, né? Que é a nossa questão em relação às artes cênicas. Então, como o Cássio bem lembrou ali, e aí eu faço aqui, sei que o secretário é uma pessoa do meio da música também, tem frequentado bastante, conhece bastante deste segmento especialmente, e sabe a quantidade de agentes culturais que nós temos, de CNPJs, de MEIs, no cenário da música. Então, ele é bem maior, ele é talvez um dos maiores segmentos dentro da cadeia. Então, a gente já vinha debatendo sobre isso desde o ano passado, sobre aumentar esse percentual em relação à música, né? E aí a gente vai iniciar agora, viu, pessoal? Nós teremos reuniões todas as terças-feiras para debater sobre essas questões. Então, ontem nós tivemos a primeira reunião e, a partir de agora, então, serão avaliados todas as sugestões que vocês enviaram, tanto vocês como o conselho, né? Como outros segmentos também que nós tivemos de consulta popular, para reavaliar e começar a colocar isso em ação. Só para contribuir um pouquinho sobre a reunião que nós tivemos ontem já com o Rafael Bale. Obrigado. Mais alguém gostaria de falar? Mais alguém do colegiado gostaria de falar? Por enquanto, acho que não. Né? Então... Tá. Secretário, seu microfone está fechado. Está no mudo. Eu tô com o celular aqui para poder ouvi-los e na tela do computador para poder falar. Bom, então eu ouvi atentamente, né, a explanação do Cássio. Eu acho que os argumentos eles são bastante assim pertinentes, são coerentes. Me parece que, de fato, a gente precisa, né, observar estas questões em relação ao número de projetos, né, a dimensão de cada segmento e tentar exatamente adequar isso, né, em relação àquilo que a gente tem aqui disponível em termos de recursos, porque senão a gente vai se deparar aí com uma desproporção, né? Quer dizer, cada segmento tem a sua característica, cada segmento tem a sua dimensão, cada segmento tem, né, a sua expressão, e a gente precisa tentar compreender isso, reconhecer, e é um desafio permanente, né, tentar adequar isso. Eu acho que está correta a argumentação, enfim, eu acho que é algo que a gente precisa, assim, observar, precisa olhar. A Adriana já colocou aqui que ontem teve, então, uma conversa com a nossa diretoria aqui, com o nosso setor de fomento, que é quem exatamente faz essa calibragem, né, em relação à distribuição de recursos, faz o planejamento, logicamente que a gente precisa, né, olhar isso e interagir com eles permanentemente para tentar verificar se isso está sendo formatado de uma forma adequada e seguindo essa proporção. E então eu acolho, né, toda essa demanda de vocês, a argumentação. Vou me reunir com a Adri e com o Rafael aqui para a gente poder conversar. Eu não sei exatamente qual foi o encaminhamento, eu não participei da reunião, né, que vocês tiveram ontem, mas eu vou me envolver nisso para a gente poder exatamente fazer essa equalização aí, né?
vou ouvir a Adri, vou ouvir o Rafael, mas eu me comprometo de, pelo menos, fazer todo um esforço aqui de tentar avançar, né? Se não conseguirmos aí chegar naquilo que é o ideal, pelo menos vamos caminhar nessa direção, porque eu acho que tem todo sentido, né? Eu de fato, eu tenho um apreço e conheço um pouco aí de toda essa cadeia produtiva aí da música, né? Tenho muitos contatos, participo de muitos eventos, sei, né, da importância, da dimensão, da potência que representa este segmento da nossa cultura, e de fato eu acho que a gente tem que dar uma olhada para fazer esses ajustes aí que eu acho que são importantes. Então, de minha parte aqui, eu fico com esta incumbência aí de dar seguimento, e depois a gente vai falando, vai conversando para poder fazer os ajustes aí necessários. Muito obrigado, secretário. Continuando, alguém tem alguma manifestação? Alguém quer se manifestar? Alguém quer colocar alguma pergunta para o secretário? Alguma questão? Só dar uma faladinha aqui, se me permitem. Agradecer o secretário, eu estive com ele lá entregando o livro O Legado do Cine Rock com ele, eu sou o Thiago, Três Passos. Mas eu acho que é importante, desde o começo da questão do colegiado, sempre discutiu, né, a gente trabalhar em cima de dados também, né? Eu acho que essas informações, esses dados que são trazidos pelo Cássio, eu acho que mais compilado pela própria SEDAC, né? Eu acho que tem que vir bastante para os colegiados, né? Não só para o nosso, acho que para os colegiados, né? Para eles discutir também, ter os seus argumentos e começar a também ver formas, né, de articular melhor, né? A questão dos recursos, essa equiparidade, enfim, né? Então, o que eu acho que nesse sentido a gente tem que ver, analisar as cadeias produtivas de cada segmento, né? E aí pensar uma forma, né, de criar uma metodologia, provavelmente essa metodologia já existe, né? Mas de ir pegando dados de anos anteriores, né? E fazendo, tem tantas inscrições de tal área, ou enfim, segmento, né? Então, acho que isso precisa ser mais, digamos assim, compilado ou socializado entre os colegiados, para daí sim também ajudar nessa questão aí da distribuição dos recursos, né? Seria só isso. Obrigado. Obrigado, secretário. Vai, fala aí, Mário. Secretário, aqui é o Mário Tressol de Tramandaí, sou presidente do Conselho de Cultura de Tramandaí aqui e também do colegiado. Uma das coisas que a gente fala muito nas reuniões é quanto a publicizar melhor a cultura no Rio Grande do Sul, né? Ter uma forma, através de rede, né, para conseguir que os projetos da música, que os projetos de todas as áreas sejam encontrados em algum lugar de forma fácil, né, onde não somente os editais, mas onde estão sendo realizados os projetos, né, sejam encontrados de uma maneira seja mais palpável para o público, assim, porque uma das coisas bem difíceis assim que a gente que trabalha com cultura tem hoje em dia é isso, né? A gente luta contra uma grande massa de informação que acontece em todos os setores do entretenimento, e na cultura às vezes falta isso. Eu acho que a secretaria poderia trazer à frente um projeto nessa área, assim, onde os projetos se encontrem, né? Onde as pessoas saibam o que está acontecendo em cada município, em cada cidade, né? E isso é importante para que a gente, enquanto agente cultural, consiga também divulgar os trabalhos da cultura de um modo geral, assim. Faz falta isso, é uma rede, né? É buscar fazer uma forma de rede onde o trabalho dos colegiados estejam à vista da população também, porque hoje em dia o que um colegiado faz é lá na página do seu colegiado, é tudo muito, cada um para um lado e não se encontra, né? As informações não se encontram num lugar só. E isso, eu já falava isso para a secretária anterior, né? Sobre isso, que falta isso, e continuo no mesmo discurso. Assim. Bom, obrigado, secretário. Só contribuir um pouquinho com o Mário, secretário. Ontem, inclusive, nós falamos na reunião sobre exatamente isso, Mário.
era, através do RS Criativo, se conseguir uma plataforma, algo que a gente pudesse conectar as pessoas, porque através dos editais, eu particularmente não consigo acompanhar todos da música, né? Mas eu tenho acompanhado alguns que a gente conhece e chega até nós, né? A divulgação, a gente tenta acompanhar ao máximo, assim. E é tanta coisa boa, né? O teu próprio projeto mesmo, Mário, que eu pude acompanhar, tanta coisa bonita acontecendo e às vezes não chega, né, para as pessoas. E a gente não dá conta, né, secretária? A gente sabe que é difícil isso. Então, ontem nós estávamos justamente com o Rafael tentando, então, entender se era possível, através do RS Criativo, conseguir algo neste sentido de divulgação maior, de rede, onde a gente pudesse se conectar melhor com quem está lá na ponta, né, que a gente fala, a ponta, eu acho, a ponta são os municípios. Então, a gente está nesse caminho também, mas vamos discutir melhor essa questão, porque as ideias de vocês também serão muito bem-vindas para essa construção, né? Eu acho que com relação a essa ideia, eu também concordo, né? Eu acho que ela é interessante, ela é importante, a gente poder ter um instrumento aí para poder promover essa integração, essa divulgação e automaticamente promover o mercado da música, né? Ela é muito ampla, ela é muito vasta. Então, ter um instrumento, ter um espaço, ter uma área, né? Não sei exatamente como que isso poderia ser organizado, mas eu acho que é um desafio. Eu acho que a gente precisa colocar isso na pauta. Vamos colocar isso na pauta, vamos debater. Eu acho que nós temos aqui, eu acho que o RS Criativo, sim, pode interagir conosco. Nós temos um programa que justamente trabalha essa questão do empreendedorismo da cultura, né? Com esse, porque tem todo esse viés exatamente econômico. Eu sempre digo que aqui nós temos a questão cultural, que por si só ela já é importante, né? Quer dizer, promover a cultura, mas nós temos toda a questão econômica, da economia da cultura, da indústria criativa, porque tudo que se faz, ela também visa a geração de emprego, de renda, desenvolvimento econômico. Então, que forma a gente pode promover isso, né? Quer dizer, como é que a gente amplia e potencializa esse mercado que está aí, né? Que é amplo, que é importante. Então, essas duas coisas têm que caminhar sempre muito juntas, né? Quer dizer, a cultura com a economia da cultura, que é o que ela gera, que ela impacta em termos de desenvolvimento, de geração de emprego e renda. Eu acho que essa é uma questão extremamente importante. A gente tem que trabalhar e ter essa visão aí, talvez o RS Criativo, né, que é o programa que tem essa missão, assim, ele possa nos auxiliar. Nós temos instrumentos aqui no Estado que a gente pode utilizar para caminhar também nessa direção, né? Então, acho importante e vamos colocar na pauta também essa ideia para a gente pensar algo aí nesse sentido. Obrigado, secretário. Tiago, você escreveu? Antes, Kelly, me informaram aqui que tem uma pessoa querendo entrar aí acho que é da SEDAC, da comunicação da SEDAC. Ouviu, Kelly? Ouvi sim, Cássio, mas aqui não está constando. Ah, bom. Mas se quiser, talvez me passar o contato de alguma maneira, eu envio o link, tá? Ou talvez ele já esteja aí, então. Pode ser. Tiago, pode falar. Sobre essa questão da divulgação, teve um episódio assim que a gente tem um projeto lá na região noroeste, lá, chamado Mostra de Escolas Musicais no Cinema, que é um projeto amplo, né, de redes e tal, de circulação. E eu, solicitei a divulgação para marcar e coisa e tal, a SEDAC, né, um projeto, enfim, da SEDAC e tal. E aí me passaram para uma outra pessoa que diz assim, não, a gente não pode divulgar coisas que não sejam de instituições, coisa e tal, de entidades governamentais e tal, que sejam projetos isolados. Eu achei estranho, é um projeto da SEDAC, a SEDAC teria todo o interesse também em divulgar e tal, mas aí eu entendi que também que se todo mundo quiser marcar a SEDAC, fazer collab com a SEDAC nos projetos, é muito provável que vai poluir tanto a página e coisa e tal, e as coisas, digamos assim, mais institucionais da própria secretaria, né, acabam ficando de repente, enfim, em segundo plano em algum momento, né. Então o que eu ia sugerir, digamos assim, pensando, né, todo esse contexto,
que se tivesse da SEDAC no canal, né, não para o colegiado da música divulgar, ou marcar, ou fazer collab, né, mas para que todos os colegiados pudessem marcar e divulgar uma página institucional, né, o que eu acho que não adianta hoje criar um site só ou uma plataforma que ninguém acessa. Né? Eu acho que a gente tem que trabalhar, hoje é tudo muito dinâmico, né? É ao vivo, é celular, é Instagram, é Facebook e mais outras plataformas aí. Então eu acho que tem que ser uma coisa muito mais direta, né? Ao ponto do que um elefante branco, né? Então seria essa contribuição que eu queria deixar aí. Valeu, um abraço. Na verdade, nós temos aí muita coisa, né, acontecendo. Tem muitos eventos, não é só na área da música também. Né? Então, eu não sei, estou pensando alto aqui, né? Eu acho que a gente deveria ter realmente um instrumento, e hoje a internet está aí para nos dar essa dinâmica, essa amplitude, enfim, essa condição. Talvez ter, de fato, um instrumento para a gente poder tentar valorizar aquilo que está acontecendo. É lógico que vai ter que ter um critério, uma forma de não poluir, de tornar isso minimamente atrativo para o público, né? Mas eu acho que é uma tarefa aí que a gente deveria realmente executar, pensar. Eu acho que como fazer isso? Com certeza tem instrumentos aí eficientes, eficazes para a gente tentar promover os eventos que nós temos no Rio Grande do Sul, né? Então, eu acho que é um desafio aí, como eu disse, né? Vamos pensar algo nesse sentido. Eu acho muito interessante, muito interessante. Haroldo? Bom dia. Falando daqui de Pelotas, né? Nós temos uma experiência aqui que não está dando muito certo, até por conta disso que as pessoas não existe a cultura de se acessar. Mas o ex-componente daqui do colegiado, professor aqui da universidade, Leandro Maia, passou um projeto, não tenho certeza, me parece que foi na Lei Aldir Blanc, e que ele desenvolveu um mapa cultural, onde os artistas e os produtores cadastram os seus trabalhos e esse site, esse aplicativo fica disponível para o público. Também é uma questão que o público precisa conhecer isso. Então, aí caberia ampliar esse projeto do Leandro aqui, do Mapa Cultural, tá? E a SEDAC fazer o papel de divulgar a existência de um site onde todas as informações estão sobre as coisas que estão acontecendo, estão todas as informações lá sobre ingressos, locais, o que é, quem é que participa, se foi com financiamento ou não, que tipo de financiamento, sabe? Eu acho que essa ideia que o Leandro teve aqui é uma coisa que poderia ser ampliada para o estado todo, para que a gente pudesse atender toda essa questão de informação, centralizar em um lugar só. Eu acho que seria por isso aí. O senhor quer falar agora, secretário? Eu passo a palavra para o Fernando. Pode passar para o Fernando. Fernando. Boa tarde, secretário. Eu sou Fernando Ribeiro, falo aqui de Rio Grande. Uma coisa que eu acho que pode dar muito certo e uma coisa que eu acho que dá muito errado é a questão, por exemplo, de ter um site, né, ou um blog, um mecanismo na internet, como está todo mundo falando, onde se encontre todas as ferramentas. Eu acho que não só da música, né, mas de toda a parte artística do Rio Grande do Sul, né, e que deveria haver uma lei e que em qualquer instituição, seja ela privada, pública, federal, que tivesse com um edital em aberto ou em execução, deveria estar ali. A minha ideia é que tivesse um jornal da cultura,
sabe? Um site, um jornal da cultura, onde as informações ali são colocadas ali. Até grandes eventos, por exemplo, como aqui em Rio Grande tem, Festimar, né? Teve aqui a Fena Doce, né? E outros, né? Eventos em execução, né? Artistas que estão participando, editais que estão... Por que eu falo isso? Porque toda a prefeitura, agora que a FURG, a Universidade Federal do Rio Grande, publicou um edital, eles publicam nas suas páginas e no Instagram. A gente tem que ficar procurando. Isso é muito ruim, porque a gente não sabe onde estão as coisas direito, né? Ou vou lá no site da FURG, né? Ou vou na página da Prefeitura de Rio Grande. Eu acho que deveria existir uma lei que obrigasse, não, tu pode publicar no Instagram, aqui, ali, não tem problema, mas obrigatoriamente tu quer lançar um edital no Rio Grande do Sul, tem que estar dentro desta página, sabe? Tem que mandar para a Secretaria do Estado o link e só fazer um copy-cola e colocar ali, sabe? Porque facilita para que todos acessem esses programas que estão abertos aí, né? Tem o Itaú Cultural, tem o Boticário, e é para todo mundo, eles acontecem no país inteiro. Se acontece no país inteiro, acontece para a gente também, né? Se acontece nos municípios, né, deveria estar lá. Independente de ser instituição privada, pública, qualquer que fosse, todas as informações relacionadas à cultura deveriam estar dentro de um jornal cultural, aonde, semanalmente, né, a gente poderia abrir ali e ler o que está acontecendo. Obrigado pela oportunidade de poder falar com os colegas e com o secretário. Eu acho isso muito interessante. Nossa história que a gente tem aqui, até foi tema da nossa reunião semanal aqui de diretores, né? Nós temos aqui um site, né, da Secretaria de Cultura, que eu até fiz ali algumas observações. Eu acho que ele não está, na minha visão, atendendo, né, esse objetivo, assim, de, daqui a pouco, pelo menos não com eficiência, na minha visão, né, toda essa necessidade, porque, de fato, tem muita coisa. Nós temos editais, nós temos, né, uma série de informações, nós temos eventos apoiados pela Secretaria, pelo Estado, e ele não é muito amigável para começo de conversa, né, e talvez não traga ali, ou não reúna como deveria as informações para poder ter um acesso mais facilitado, para as pessoas com facilidade acessarem as informações. Eu até encomendei aqui, né, observei isso e pedi que pudessem melhorar isso. E uma outra ideia que me ocorre, em cima ali do que o Haroldo também falou, ele citou ali um aplicativo e tal, nós tivemos uma demanda do pessoal do movimento tradicionalista gaúcho, em função da Semana Farroupilha. Até há pouco eu estive aqui num evento, estamos lançando aqui, junto com o desenvolvimento econômico, com a Secretaria de Turismo e a Cultura, toda uma promoção que envolve aí ações voltadas para o comércio, ligadas à cultura e ao turismo, para o mês agora de setembro. E nós conversamos já com a Procerves, que é um órgão aí que trabalha toda essa questão da tecnologia da informação, e encomendamos um site que deverá se tornar um aplicativo interativo para que as pessoas possam exatamente saber, durante o mês Farroupilha, onde é que estão acontecendo os eventos, né? Bom, eu quero saber o que está acontecendo lá em Pelotas, por exemplo. Então, ele clica lá e ele vai ter lá, os desfiles, os acampamentos Farroupilha, os rodeios, né, os eventos musicais e tal, alusivas à data. Então, me ocorre, daqui a pouco, da gente ter também uma ferramenta mais ampliada, que pudesse não servir apenas, né, um segmento, uma área, mas todos os eventos culturais daqui um pouco, né? E, então, eu acho que talvez seja um embrião essa ideia aí que a gente teve aí, está começando, eles estão talvez até já concluindo o desenvolvimento dessa ferramenta, que eu acho que poderá servir para atender esse objetivo da cultura como um todo. Né? Então, eu acho que o desafio é esse, a tecnologia está aí, tem que ter alguém que domine isso, que pense, né, do ponto de vista também do mercado, do público, para que a gente possa, claro, o desafio depois é alimentar isso, mas eu acho que a gente tem condições, né, para colocar as informações e as pessoas,
Daqui a pouco é uma ferramenta que vai se tornar referência. Vou querer ver o que está acontecendo lá, atividades culturais lá em Santo Ângelo, né, lá em Passo Fundo, lá em Soledade. Então, ele clica ali e ele vai ter as informações para ele poder curtir o fim de semana, para poder, né, frequentar algum evento cultural. Eu acho que é mais ou menos por aí. Essa ferramenta da Procergs, ela poderá daqui a pouco ser ampliada para atender também os eventos da música e daqui a pouco outros também. Dá até para classificar por categoria, né? Entendeu? Bom, tem a música, tem o teatro, tem o cinema, tem tanta coisa aí, né? Adriana? Só contribuindo também com o que o Haroldo falou, eu participei da construção junto com o professor Leandro, na época da Agimos. Tem um apoio do RS Criativo, essa plataforma. E funciona muito bem, pode ser, assim como o secretário também citou essa mais nova agora sobre a Semana Farroupilha, dá para a gente ver exemplos, né, que possam... mas eu acho que a gente precisa pensar por regiões, não tem como uma só abranger todo o estado. Eu acho que mas em cada região também tem uma. Assim como nós funcionamos bem aqui, porque nós temos um representante de cada região, assim também são nas ações. Porque a gente só aqui não consegue, sozinho é difícil. Então, esse trabalho em rede já começa por aí. Mário, a gente começou a desenvolver no IFE de Osório, na época, em 2019, um aplicativo parecido com isto. Tá? Eu acho que as universidades são muito bem-vindas para a criação, porque em Pelotas tem a UFPEL, né? Junto na Agimos. Então, acho que porque eles conseguem alimentar, eles conseguem armazenar, enfim, eles conseguem aí dar uma dinâmica que daqui a pouco uma pessoa individual não consegue. Então, acho que a gente precisa pensar nas regiões, cada um ter um mesmo, mas cada um numa região, e a gente pensar em recursos para isso, que eu acho que vem através do RS Criativo, que foi justamente o que conversamos no Fomento ontem. Rafael Bale sugeriu um recurso para que a gente pudesse fazer um edital que abrangesse esse tipo de construção. Vamos pensar, vamos amadurecer isso, né? Acho que a gente está construindo muitas coisas e, de fato, nós precisamos, então, uma plataforma que conecte tudo isso que está acontecendo, né? De bom, de produtivo no estado do Rio Grande do Sul em termos de cultura. Só para complementar, Adriana, acho que foi o Fernando que falou, mas precisa existir uma obrigatoriedade que os projetos aprovados em editais tenham que estar naquela plataforma, porque existem inúmeras plataformas. Essa do IFE de Osório existe em Passo Fundo, existe em Pelotas, existem várias plataformas. O grande problema é unificar isso. O que precisa é que a gente consiga se encontrar enquanto agente cultural, não importando qual região. Pode-se montar uma plataforma que possa lá, busca RF4, o que tem na RF4 na semana, o que tem de artes visuais, o que tem de artes cênicas, o que tem de música. É uma plataforma que eu acredito que não seja difícil de ser feita para um técnico, mas que deve ser encampado pelo governo do estado. Não pode ser um projeto de alguém. Não pode ser... O do Leandro é muito boa, a plataforma do Leandro, mas não é um projeto de estado. O que precisa é que seja um projeto de estado, não um projeto dos agentes culturais. Sim, o que eu digo é ter algo no estado, mas que depois a gente consiga trazer para as regiões, sabe? É isso. Bruno? Eu queria só fazer uma parte. Eu acho que a gente teve Bruno Nascimento, de Alvorada, que foi pesquisador, né, foi conselheiro e tudo mais. Eu acho que a gente teve experiência com a RS Música e eu tive na sistematização lá atrás com eles e ficou muito claro que existe um processo de início nesses recolhimentos de dados. Então, essa questão dos dados serem recolhidos pelo Estado, né, e trazidos eu acho que é essencial. Eu acho que concordo com o Mário. Acho essencial a gente ter essas pesquisas, esses dados todos. E eu queria cumprimentar também o secretário e trazer mais uma questão que não trouxeram até agora em relação à cultura. Eu fiz uma pesquisa da LIC entre os anos de 2022 e 2023. Eu peguei e fui para a cultura e sistematizei todas as planilhas. E dentro dos 77 milhões de reais que foi distribuído daquele ano,
eu cerca de 66, porque naquela época, né, diminui um pouco, aumenta um pouco o valor ali nas planilhas. Eu fiquei surpreso com a quantidade de estruturas. O que eu fiz? Eu categorizei o que era musical, o que era de outros segmentos, e em um ano, até eu posso compartilhar com vocês, o segmento musical, que é o maior segmento, né, que é transversal ao próprio segmento da música, as estruturas, os gastos com estruturas nos projetos da LIC superaram o segmento musical em um ano. Então, eu deixo uma sugestão, talvez, que fosse até destinado, talvez, ao co-investimento, e aí é uma análise que eu fiz, no caso, que esses valores fossem destinados, de certa forma, para os municípios terem essas estruturas. Porque, de certa forma, muito se coloca em projeto, em tenda, em LED, e uma série de estruturas que é necessário para o fazer cultural, para o fazer musical, enfim, mas que os municípios já poderiam ter, de certa forma, com alguma parceria com o Estado. E esse dinheiro todo que se colocou aqui, que no caso deu 16 milhões aproximadamente, ele poderia ser destinado aos artistas, assim como foi destinado na última LIC, né, no último edital da LIC, 60%, se eu não me engano, teria que ser com os artistas. Se existisse essa destinação no co-investimento acerca das estruturas, talvez num futuro próximo a gente conseguiria ter um valor aporte maior para os artistas. Então, é uma preocupação que eu trago para ti aqui, né, que tu pode avaliar com a tua equipe aí também. Outra questão que me preocupa também é essa relação da participação no sistema. Eu, dentro da minha pesquisa que eu faço agora, que é de música e participação, na minha composição do Conselho de Cultura do Estado, por exemplo, eu até poderia compartilhar, não sei se eu consigo compartilhar aqui, que eu tenho um gráfico que ficaria bem ilustrativo para ficar mais fácil de entender. A música, ela, de certa forma, eu consegui identificar uma simetria de poder dentro desses segmentos. E digo isso porque, por exemplo, a música, nós tivemos 2 representantes, um deles era mais atuante, outro menos, enfim. Mas se a gente for colocar o teatro, o audiovisual e o circo, a gente tinha 6 cadeiras aproximadamente das artes cênicas. Então, eu acho que é importante também a gente pensar essa densidade na participação. E digo isso porque eu vejo um movimento legítimo, né, agora de criação do colegiado de tradicionalismo, eu ouvi falar do colegiado de carnaval, né? Então, eu trago isso para que isso seja pensado também, para que a gente tenha uma simetria nesse colegiado importante, que é o colegiado do Conselho de Cultura do Estado, né, que é o que monitora as ações da cultura, né, enfim, por Constituição. E historicamente, esses 2 colegiados, culturas populares, tradicionalismo e a questão do carnaval, eles entram por culturas populares. Então, eu já trago isso, né, que é uma preocupação que eu tenho, que é essa densidade em relação aos setores, né? A gente está falando de música, que é um fazer cultural, manifestação cultural, ou a gente está falando de um movimento específico, a gente está falando, né? Então, eu acho importante trazer isso também, para que ali na frente, talvez com os colegas, sejam pensado também se daqui a pouco a própria música, não é uma discussão do colegiado, não se segmenta, para que também tenha essa possibilidade de entrar na discussão com os outros colegiados, por exemplo, das artes cênicas, que se subdividiram, né? E também tem uma participação maior. Então, eu venho percebendo isso por pesquisa, né? Que eu já estou 4 anos pesquisando o sistema, que acontecem essas assimetrias, e eu queria só trazer isso para que fosse pensado, né, por parte da secretaria, pelo sistema, para as próximas organizações. Isso, né? Eu sei que é por legislação, mas, enfim, só para a gente trazer essa discussão também, porque isso vai desdobrar nos recursos depois, né? Ter mais pessoas participando do setor da música vai fazer com que se tenha mais voz. A gente sabe que isso é um espelho do parlamento, de certa forma. A gente vai ter mais votos, mais representantes, e a gente vai conseguir alcançar melhores resultados do nosso setor também. Tá? Obrigado pela escuta e por ter visitado a gente aqui, e sigo à disposição para contribuir com vocês. Alguém mais quer fazer alguma manifestação?
Bom, secretário, deseja falar mais alguma coisa? Da minha parte, queria apenas agradecer aí também a oportunidade, né? Pedir desculpas aí que a gente está com a agenda aqui bastante atribulada, é um desafio imenso, né? Conseguir conciliar aí todas as atividades. Mas agora a gente já está num momento assim mais estável, digamos assim, que o período inicial ele sempre é mais complicado, porque a gente tem que dar conta de muitas agendas ao mesmo tempo, se ambientar, se apropriar de todas as informações, conhecer a estrutura, os programas, as pessoas, enfim. Então, eu acho que teremos, espero eu, mais tempo para poder dialogar com os diversos setores da cultura e dizer que sempre é um prazer, eu tenho plena consciência de que estou aqui muito mais no sentido de me constituir como um instrumento, né, para poder implementar políticas públicas que devem refletir aquilo que a sociedade anseia a partir das suas, no caso da cultura, diversas áreas e diversos setores, né? Então, os especialistas são vocês. Eu não sou especialista, eu sou um gestor, eu tenho essa responsabilidade de conduzir a política pública, mas não sou eu aqui que vou determinar o que exatamente tem que ser feito, né? Então, a gente precisa escutar muito. Eu aprendi isso na minha caminhada política, né, como prefeito que fui, como deputado e agora como gestor, sempre atuando também, né, na formulação de políticas públicas, que a gente precisa muito mais ouvir, tentar compreender, né, e, logicamente, que reconhecendo também as limitações, a gente não vai conseguir fazer tudo longe disso, mas tentar, o desafio é esse, é conciliar e tal. Sobre essa observação do Bruno, né, em relação aí à representação do Conselho, eu entendo, eu acho que a gente tem que refletir, acho que é uma reflexão importante, tá? A gente vem fazendo isso permanentemente. O desafio aqui é tentar não diminuir ninguém, não desvalorizar ninguém, mas tentar, né, elevar todo mundo, talvez para um mesmo patamar, ou para que haja uma simetria maior e não o contrário, né? Então, é nesse sentido que a gente vem também debatendo aqui a criação de novos colegiados, mas, obviamente, com cuidado, né? Eu aceito aqui as recomendações, as observações, tudo isso é importante para a gente poder refletir, mas ninguém quer transformar isso aqui, né, num espaço de um ou de outro segmento. Tenho ouvido muita coisa aí, agora a secretaria virou tradicionalismo e tal, nada disso. Se trata apenas de reconhecer, né, um movimento ou um setor, um segmento que é importante, mas com todo cuidado também para não diminuir, não reduzir, não tirar nada de ninguém, tá? O Conselho de Cultura, vocês sabem disso, ele até teve uma mudança de 2 anos para cá, toda uma discussão. Eu estava na Assembleia quando participei aí desse debate, teve uma mudança na lei, né? Então, o Conselho, ele em que pese toda a sua importância, todos os conselhos, eles são fundamentais, porque eles têm que refletir ali, né, o que pensa, de certa forma, a sociedade, a partir dos seus representantes, em qualquer área, né? Não é só na cultura, isso acontece na educação, isso acontece na saúde, isso acontece no meio ambiente. Nós temos conselhos aí de várias áreas, então eles são muito importantes para a formulação de políticas públicas, né? Mas ele, de fato, ele teve uma mudança, ele não é mais deliberativo, quer dizer, antes o conselho, ele realmente era ele que avaliava ali os projetos dali, vocês sabem disso, deliberava, né? Não teve assim uma aceitação, aliás, teve uma contestação muito grande, tanto é que teve a mudança da lei. Então, ele não tem mais aquele caráter deliberativo, né? Quer dizer, não é o conselho que vai, a partir ali dos seus representantes, puxar para cá, puxar para lá. Ele vai ajudar, assim, na formulação de políticas públicas, né? Mas eu entendo, compreendo que a gente tem que buscar esse equilíbrio, tá? Aceito isso, Bruno, né? Até interessante ali aquele gráfico ali, se depois que puder nos passar ali, que eu acho que é legal, assim, a gente ter essa informação, porque a gente precisa também estar atento a tudo isso, vai servir para reflexões aqui. Mas eu, da minha parte, acho que foi muito produtiva a reunião, espero que seja aí a primeira, né, de outras aí que a gente venha a ter pela frente. Eu acho que pelo menos, sei lá, uma vez por mês, pouco mais do que isso, a gente teria que ter esse espaço aqui de diálogo, né, para poder atualizar a pauta, para mim poder ouvi-los, né,
e poder, enfim, nos orientar aqui no trabalho que a gente desenvolve aqui na SEDAC. Tá bom? Muito obrigado, secretário Eduardo, por toda a disposição. Tá, Adriana. Não, só queria contribuir, secretário, para dizer que esse grupo é muito qualificado, eu fico muito feliz, era uma grande preocupação quando a gente encerrou o outro grupo e fez uma nova eleição. Tem uma representação de cada região aqui, é um grupo super qualificado e conduzido pelo Cássio, pelo Mário e pela Kelly. Está muito bom, parabéns, pessoal, viu? É só para contribuir dizendo que está cada vez melhor o nosso segmento e a representação pelo colegiado. Uma pergunta, Adriana, a gente recebeu um e-mail dizendo que ia ter um encontro das coordenadorias dos colegiados. Não foi definida a data, né? Ainda está em definição, né? Tem uma data pré-definida, depois eu posso te passar. É que me passaram e-mail para mim, para ver qual data eu achava melhor, tá, para opinar, tá, mas depois não veio. Vai ser aqui na Casa de Cultura. Sim, isso eu estou sabendo. Então, tá. Secretário, muito obrigado, então, pela disposição, né, de conversar com a gente. Tá? Eu acho que foi uma reunião bem produtiva também. Agradeço a participação aí dos colegas e agradeço a contribuição de todos. Acho que foi um bom ponto de partida para seguirmos conversando. Tá? Então, da minha parte, pessoal, muito obrigado. Tá? E seguimos conversando aí. Então, obrigada. Um bom dia, um grande abraço a todos. Boa tarde Obrigada. a todos. Bom trabalho. Tchau, abraço. Tchau, secretário. Tchau, pessoal.